Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o Dr. Eduardo Teles, meu presidente da minha Ordem dos Advogados do Brasil. Cumprimentar a doutora Ana Cláudia Pirajá Bandeira, minha presidente da minha subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Cumprimentar a professora doutora Sônia Letícia de Melo Cardoso, minha presidente da minha Comissão de Direito Ambiental da subseção a que tenho a honra de pertencer. Hoje nós vamos falar sobre o direito ambiental. E nada mais oportuno, porque hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu fico feliz, muito feliz, de ver aqui hoje tantos estudantes. Quando eu comecei a estudar Direito, na Faculdade Estadual de Direito, que antecedeu a Universidade Estadual de Maringá, nós tínhamos 40 vagas de vestibular. Nota mínima de acesso, nota 7, prova oral e escrita. No meu vestibular passaram 5 em português, 2 reprovaram, 1 em História, 1 em Sociologia, e nós, numa segunda chamada, iniciamos nossa turma em 15 e nos formamos em 11. Esse era o universo do estudo jurídico nos anos 60, o ano em que eu comecei o meu curso de Direito. E naquele tempo, nós fomos formados para tratar do conflito individual. O limite da advocacia e do exercício profissional era limitado a conflitos entre pessoas, a discussão entre bens, a discussão de contratos, a discussão de propriedades. E nós vivíamos tratando apenas de interesses econômicos, de interesses individuais. Quando eu fui ao mestrado, em 1978, eu tive a alegria e o privilégio de ser aluno de um dos maiores juristas brasileiros, o professor Sérgio Ferraz. E naquela ocasião, o professor Sérgio Ferraz retornava da Itália de um período de estudo com o professor Mauro Capelletti e nos contava que o professor Mauro Capelletti e sua equipe havia conseguido um feito notável, que foi exatamente isolar uma nova categoria de direitos, a categoria dos direitos difusos. E naquele momento, o professor Sérgio Ferraz, antes de nascer o direito ambiental, nos contava que havia um novo, formidável e extraordinário campo de atuação do jurista, que é exatamente o campo da tutela da vida. A tutela da vida não apenas como existência, mas a tutela da vida com qualidade. E a partir daí, eu passei a conhecer, me interessar e estudar o direito ambiental. Hoje que eu os encontro aqui, centenas de estudantes, algo completamente diferente do tempo em que eu comecei a estudar Direito, eu devo lhes convidar para uma fascinante viagem, para uma fascinante tarefa, que é de sair da individualidade, de resgatar a capacidade de se indignar que o brasileiro perdeu, de fazer com que os estudantes de Direito voltem a ser aquilo que fomos no passado, os grandes arautos da democracia, os grandes defensores de direitos coletivos. Os centros acadêmicos hoje têm a liberdade de se transformar em organizações não governamentais para a defesa de direitos fundamentais, para a defesa do meio ambiente, para a defesa das pessoas portadoras de deficiência, para a defesa do consumidor e outros campos de atividade. Então, eu quero convidá-los para junto hoje comemorar a vida, para junto hoje comemorarmos o Dia Mundial do Meio Ambiente e comemorarmos o dia que eu espero que muitos de vocês vão assumir o papel de cidadania que a história sempre reservou aos advogados, aos profissionais de direito. Hoje nós vamos falar sobre o direito ambiental e temos que fazer uma análise do mundo e os grandes desafios da sustentabilidade.
nós temos que alimentar 9 bilhões de pessoas até 2050. Sob condições de aumento da temperatura, mudanças do clima, fazer tudo isso, gerar alimentos, gerar bens de necessidade das pessoas, sem comprometer o meio ambiente, sem comprometer a qualidade de vida. Temos que controlar a emissão de mais de 13% de gases do efeito estufa, minimizar o uso de mais de 70% de recursos hídricos mundiais e controlar a produção de alimentos para alimentar hoje os 7,4 bilhões de pessoas existentes na Terra e fazer isso de maneira sustentável, usando a menor quantidade possível de agrotóxicos, sem contaminar o solo, sem contaminar a água, sem contaminar os recursos naturais. Vejam, os desafios da sustentabilidade são enormes. O Brasil produziu em 2016 238 milhões de toneladas de grãos, 35 milhões de tubérculos, rizomas e raízes, 40 milhões de toneladas de frutas, 1 milhão de toneladas de castanha, 34 milhões de toneladas de açúcar, 30 milhões de etanol e de outras álcool anidro, 35 bilhões de litros de leite. Um parêntese, cada litro de leite produzido utiliza-se de 10 litros de água. Então, por ano, se utiliza no Brasil 350 bilhões de litros de água. Essa água, após o processo, sai contaminada, e ela constitui um resíduo, um efluente líquido altamente poluente. Também nesse período, nós produzimos 35 bilhões de litros de leite, foram abatidos 39 milhões de bovinos, 3,2 milhões de ovinos e caprinos, 6 bilhões de aves. Um detalhe, o Paraná abate por dia 10 milhões e 500 mil frangos. 10 milhões e 500 mil frangos. 1/3 é resíduo. Então, por dia, nós temos resíduos líquidos, sólidos, só do setor aviário brasileiro, algo em torno de 3 milhões de aves. Nós temos 4 bilhões de dúzia de ovos, 38 milhões de toneladas de mel. Então, por tudo isso, há uma preocupação com o que vai acontecer. O mundo necessita de alimentos. O mundo não vive sem os confortos da vida moderna. O ar-condicionado, a energia elétrica, o transporte individual. Ninguém abre mão desses confortos da vida moderna. Dessa forma, é necessário buscar um equilíbrio entre a economia e a ecologia. Então, é exatamente por isso que surge essa preocupação com o que vai acontecendo, com o que vai acontecer no mundo. Nós temos uma preocupação, porque antes do século XX não havia consciência da importância de se respeitar a natureza. Havia um desenvolvimento comercial e industrial pleno e incondicionado. O que acontecia antes do século XX? Pura e simplesmente, os pioneiros que aqui chegaram, o amigo Molina conheceu bem isso, é bem velhinho como eu, é da primeira geração do norte do Paraná. Então, nós vimos abrir as ruas, nossos pais, nossos avós, pioneiros do norte do Paraná, puderam cortar todas as árvores que quiseram, puderam aterrar rios nascentes, puderam mudar o curso de águas, puderam fazer queimadas. A indústria, aquela do frango que eu falei, todo o resíduo era enterrado, o sólido, o líquido era jogado em rios. As indústrias não tinham nenhuma norma, nenhuma regra a cumprir. Então, dentro desse período, havia um desenvolvimento industrial e comercial pleno e incondicionado. O risco. Nós vivemos hoje a era do risco, e o risco nunca foi uma preocupação de gerações anteriores. Risco
não significa catástrofe. Risco significa antecipação de catástrofe. Risco são efeitos previamente previstos que poderiam ser evitados. E assim, nós devemos fazer a relação entre 3 tipos de incerteza. As ameaças. As ameaças, os perigos e a insegurança não fizeram parte da existência humana no seu princípio. As pessoas morriam do quê? Doenças, curta expectativa de guerra de vida, guerras e epidemia. O risco é um conceito moderno, pressupõe decisões humanas, futuros humanamente produzidas, probabilidade tecnológica, modernização. São incertezas fabricadas, são criadas pela própria sociedade, são imanentes a esta sociedade, não são externalizáveis, são impostas coletivamente e inevitáveis individualmente. Então, diante de tudo isso, a partir da metade do século XX, descobre-se a necessidade de se conservar a natureza. Surge a ideia, o conceito de sustentabilidade. Então, o que é sustentabilidade? Essa palavra tão em moda, essa palavra tão usada atualmente. Sustentabilidade significa que o mundo continuará após a nossa passagem por aqui, que o mundo continuará existente. O mundo existe há mais de 12 bilhões de anos. E imagina-se que ele existirá por outros tantos bilhões de anos. Se o ser humano continuar poluindo, continuar comprometendo a natureza, comprometendo os recursos naturais, não haverá disponibilidade de recursos para gerações vindouras. Então, a partir dessa ideia de sustentabilidade, um longo caminho foi percorrido. Desde 1972, quando a Organização das Nações Unidas realizou a primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento na cidade de Estocolmo, até os nossos dias, passando por vários eventos, inclusive a segunda Conferência Mundial, a Rio 92, a Rio +10, o Protocolo de Kyoto, as diversas conferências sobre o clima, tudo isso fez com que nós tivéssemos um formidável conjunto de ações que fizeram com que o homem viesse a refletir profundamente sobre o seu futuro, sobre o caminho que irá tomar. E a sociedade chega, neste início de século, marcada por grandes conflitos, marcada por grandes transformações. O surgimento da sociedade de massa, ela surge como fenômeno aliado ao fenômeno da globalização e da pós-modernidade, que faz com que o ser humano tenha que rever conceitos, rever políticas, rever modos de produção e modos de consumo. O crescimento da população, ele implica no aumento da produção, no aumento da geração de alimentos, no aumento e no consumo de recursos naturais, exigindo tudo isso, provocando um impacto ambiental. E, por outro lado, nós enfrentamos o maior de todos os problemas ambientais, que é a pobreza, que é a miséria. Então, não há problema ambiental maior que a pobreza e maior que a miséria. 64% da população brasileira vive numa faixa de pobreza e que não tem acesso à ideia de sustentabilidade, não tem acesso aos bens de consumo. Fala-se hoje numa sociedade sustentável que deverá abandonar o combustível fóssil em 25 anos. Em 25 anos não teremos mais carros a combustão, teremos carros movidos por energias alternativas, mas esses 64% de pobres não terão acesso a esses modernos bens de consumo. Isso faz com que essas pessoas tenham que se preocupar apenas em sobreviver. Vida com qualidade é algo que não existe para elas. Existe apenas vida como existência. Houve um grande crime ambiental uns anos atrás,
no estado de Minas Gerais, que contaminou rios, que contaminou solo, algo semelhante a esse que aconteceu recentemente em Mariana. E um colega meu, advogado desse grupo empresarial, um dia me liga, me contando, todo satisfeito. Foi feita uma pesquisa, a fábrica fechada por uma liminar do juiz numa ação civil pública movida pelo Ministério Público. E esse meu colega me contando com toda alegria que foi feita uma pesquisa de opinião com a população, e a população, 99% da população, eram contra o fechamento da fábrica. Queriam a poluição, queriam o risco de volta, porque entre a fome, a miséria, o emprego e a poluição, era muito melhor emprego com poluição. E este é o grande desafio que nós teremos que enfrentar. Ainda há uma grande ignorância, muitos entendendo que há um conflito entre preservação ambiental e economia, entre preservação ambiental e agronegócio, entre ruralistas e ambientalistas, quando é exatamente o contrário. Para vocês terem uma ideia, o Brasil protege 64% do seu território. Não há no mundo nada parecido com a proteção de terras privadas no Brasil por conta de uma ação de produtores e proprietários rurais. Área de reserva legal, área de preservação permanente, isso não existe no mundo inteiro. Só existe aqui como uma obrigação propter rem, obrigação da coisa, não é da pessoa. A propriedade tem que cumprir uma função social, e uma das dimensões da função social da propriedade é exatamente a preservação do meio ambiente. Bom, diante de todo esse quadro, há uma preocupação constante, uma vez que a população hoje já é de 7,4 bilhões de habitantes, deverá crescer 2,2 até 2050, então nós estaremos falando em 2050, 2050 é daqui a pouco. Para vocês terem uma ideia, se alguém não se deu conta, hoje é dia 5 de junho, metade de 2019 já está acabando, o tempo está voando. Então, nós seremos 9,6 bilhões de habitantes. Imagine a quantidade de resíduo sólido, a quantidade de lixo, a quantidade de combustível fóssil, a quantidade de agrotóxico, tudo isso que é produzido por 9,6 bilhões de habitantes. Então, isso vai exigir uma revisão profunda dos meios de produção e de consumo, para se chegar à chamada sustentabilidade, para poder se atender às demandas das gerações vindouras sem comprometer as gerações atuais. Bom, esta sociedade de massa, ela surge no final do século passado, e nós passamos a ser um ponto no oceano, ou no mapa mundi. Você não existe mais como individualidade, nem mesmo os países, dentro da ideia da pós-modernidade e da globalização, não se pode falar mais nem em soberania nacional. Quem determina o câmbio? Quem determina o valor das commodities? Quem determina o vai e vem da Bolsa de Valores? Então, uma decisão tomada em Pequim vai mudar completamente o impacto e o custo de tudo que nós consumimos. Uma decisão tomada nos Emirados Árabes quanto à produção de petróleo, uma redução na produção vai aumentar o preço do barril, isso vai aumentar o dólar e vai impactar no pão que nós consumimos a cada dia. Então, essas mudanças todas e essa sociedade de massa, ela vai exigir o quê? A criação de um direito de massa. Então, a partir da criação desse direito de massa, ele vai exigir uma profunda revisão, diante de transformações gerais da sociedade, resultantes de explosão demográfica, resultante de um consumo de massa, resultante das multinacionais, resultante da concentração de parques industriais, dos grandes conglomerados financeiros, da ampliação das fronteiras agrícolas. Tudo isso vai gerar convulsões inerentes a esses
fenômenos sociais, aliado à globalização da economia, que exige cada vez mais investimentos, que traz cada vez mais impactos. Tudo isso vai fazer com que nós tenhamos perspectivas mundiais altamente complexas. A população mundial, ela cresce, como vimos, numa progressão geométrica, em números assustadores. Vamos crescer 2,2 bilhões de habitantes até 2050. Veja o detalhe, 90% do crescimento vai ocorrer nas áreas urbanas. Quando eu era secretário de Estado do Meio Ambiente, nós fizemos um estudo e chegamos à constatação que um cidadão vivendo na área urbana, ele custa 35 vezes mais ao poder público do que a mesma pessoa que vive na zona rural, porque ele tem demandas e exigências completamente diferentes. Lá na zona rural não tem coleta de lixo, não tem distribuição de água, não tem coleta de esgoto. Lá na zona rural não tem iluminação pública, não tem pavimentação de vias, não tem UPA, não tem centro social urbano, não tem creches. Então, esse crescimento demográfico, 90% dele vai ocorrer nas áreas urbanas. E 90% dos 90% vai ocorrer em países em desenvolvimento. O primeiro mundo, e no primeiro mundo, há uma consciência muito grande de um controle da natalidade. As pessoas estão tendo muito menos filhos. As pessoas hoje, o casal tem no máximo um filho. E as pessoas estão mudando o seu comportamento. Eu fazia certa feita, presidente, uma viagem de Munique para Paris, e ao meu lado, onde eu tomaria uma conexão para o Brasil, ao meu lado sentou-se um jovem alemão. Nós começamos a conversar, e ele me disse que era um médico, um jovem médico, e que queria fazer residência médica em obstetrícia. E na Alemanha era praticamente impossível, porque as vagas eram muito pequenas, e que parte de sua família no pós-guerra viera para o Brasil e se estabeleceram no Rio Grande do Sul. Então ele vinha para o Rio Grande do Sul para fazer uma residência médica em obstetrícia, porque o nível de natalidade é tão pequeno que esse espaço praticamente já não existia. Então, vejam bem, a partir daqui, nessa ideia de sustentabilidade, nós vamos chegar a uma relação muito importante entre direito e economia. Evidentemente, eu não terei tempo para tratar disso aqui, mas a relação direito e economia, ela toma uma nova feição. O direito passa a regular as atividades econômicas. O direito passa a estabelecer limites para o crescimento humano. O limite passa a estabelecer regras para a disposição de resíduos, regras para lançamento de material particulado na atmosfera, regra para o uso do solo agrícola, regra para a produção rural. Então, a economia passa a se regular pelo direito, e o direito passa a ter uma função central. Direito e economia não se conversavam, ambos andavam em linhas paralelas, daquelas que não se encontram nunca, nem no céu, nem no inferno. Porque direito e economia tinham princípios diferentes, regras diferentes, objeto diferentes. Nesse final do século passado, como num passe de mágica, direito e economia se encontram para construir a sociedade sustentável. Aí o direito, através de normas gerais, cogentes e imediatas, ele passa a disciplinar os modos de produção e consumo. Então, a partir daqui, a economia tradicional se integra à chamada economia ecológica, e nós criamos uma nova forma de visão da economia a partir do conceito de desenvolvimento sustentável. E desenvolvimento sustentável é entendido como aquele tipo de desenvolvimento, aquele tipo de ação
capaz de atender às demandas das gerações atuais, sem comprometer a vida das gerações vindouras. Então, tem que fechar as fábricas, tem que fechar, tem que acabar com as propriedades rurais, tem que abandonar as cidades, voltar para a roça, ou pior ainda, voltar para as cavernas. Não, é possível fazer tudo, mas fazê-lo de uma forma sustentável. Então, o domínio da técnica oferece mecanismos para que uma indústria possa operar, possa funcionar, incorporando o que a economia chama de externalidades negativas. O que é uma externalidade na economia? É tudo aquilo que não integra os fatores de produção. Quais são os fatores de produção? Matéria-prima, energia, força de trabalho, esses são os fatores de produção. Agora, na atividade econômica industrial, tem alguns acontecimentos que não faziam parte dos fatores de produção. Por exemplo, o mau cheiro da fábrica, o barulho da fábrica, os resíduos efluentes, líquidos e sólidos de uma indústria. O empresário tradicional dizia, isto é o preço do progresso. Nós tivemos uma ação pioneira aqui em Maringá, nós ajuizamos uma ação em 1981, contra um frigorífico que os mais antigos de Maringá se lembram, tinha um mau cheiro que tomava conta da cidade inteira. Por quê? No auge da pecuária no noroeste do Paraná, esse frigorífico chegava a bater 1000 cabeças dia, mas ele fora concebido para 500 cabeças. Então, no frigorífico, basicamente se consome a carne, algumas partes do bovino, outras sobram. Então, eu tenho lá, por exemplo, pulmão. Alguém já comeu pulmão à parmegiana? Baço à milanesa? Então, pelanca. Uma série de resíduos do bovino que não eram consumidos pelo ser humano. Esses resíduos eram levados para uma panela de pressão gigante chamada digestor. Esse digestor processava tudo aquilo ia para um mega liquidificador, era liquefeito, e aquilo era vendido para a indústria de cosmético, e voltava sob a forma de sabonetes, cremes, shampoos. Não pensem nisso a hora que estiverem usando. Então, pura e simplesmente, era assim que a coisa funcionava. Agora, vejam, o frigorífico abatia 1000 cabeças dia, e sobrava um resíduo de 500 cabeças. Imagine a montanha de baço, a montanha de tripa, de pulmão, de traqueia. Aquilo, nesse calorzinho do norte do Paraná, que em geral é de 30, 35 graus, aquela carne, aquele material, entrava em putrefação, em decomposição, daquilo se desprendia um gás, o gás era o mau cheiro que tomava conta da cidade inteira. Na audiência, foi requerido o depoimento pessoal do presidente da empresa, e ele chegou e o juiz lhe perguntou, doutor, como é que o senhor se sente produzindo um mau cheiro que toma conta da cidade inteira? Pergunta ao empresário. Foi mau cheiro, doutor? Aquilo é cheiro de emprego, aquilo é cheiro de dinheiro, aquilo é cheiro de impostos, aquilo é cheiro de divisas em dólar que eu exporto milhões de dólares. Ninguém reclama dos impostos que eu pago, ninguém reclama dos 1.500 empregos que eu gero, ninguém reclama dos benefícios que eu trago. Então o senhor está enganado, aquilo não é mau cheiro não, é cheiro bom, cheiro de dinheiro. Então, na cabeça do empresário tradicional, aquela externalidade era o preço do progresso. E se aceitava isso com naturalidade. A ação foi proposta perante... O meu cliente era um juiz. O pobre do juiz veio para Maringá nas férias, encontrou uma casa maravilhosa, baratíssima, era ao lado do frigorífico, o frigorífico estava em férias coletivas, ele não sabia do mau cheiro e comprou a casa. Esse juiz era o que chegou a desembargador, Bonejo Demchuk. E a ação caiu na mão de um juiz com a cabeça muito aberta. O desembargador, então, hoje
desembargador Sérgio, e Sérgio, maringaense, quem lembra? Sérgio Rodrigues, não fiquem velhos, a gente começa a não lembrar de mais nada. Quando eu propus a ação, eu era presidente da ordem, fui procurado por uma ONG, a ONG me disse, vocês falam, nós tínhamos publicado o primeiro jornal da ordem, que eu entreguei à presidente Ana Cláudia esses dias, vocês falam tanto de meio ambiente, vocês teriam coragem de entrar com uma ação contra a empresa? Era a maior empresa de Maringá, ninguém pegava a ação. Não, nós vamos entrar. E eu próprio, eu presidente da ordem, 20 e poucos anos, queimando óleo 20, com aquela imprudência toda, e entusiasmo do jovem, eu já convoquei uma reunião de imprensa, diz, nós vamos fechar a empresa, vamos fazer acontecer, blá, 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 blá. E aí eu comecei a montar a petição inicial. Fatos, mole, sem problema. Achamos todos os fatos, descrevemos os fatos, fundamentos jurídicos. Aí eu vou procurar e encontro como fundamento jurídico, Dr. Carlos Eduardo, a teoria da prévia ocupação do direito francês. Quem chegou primeiro, a fábrica ou a cidade? E aí eu descobri que os ingleses, quando colonizaram o norte do Paraná, eles fizeram Londrina para ter 60 mil habitantes no total, em um ano tinham 80. E eles replicaram em Maringá o modelo de Londrina. A fábrica estava na zona rural. Quando a companhia viu o problema de Londrina, ela refez o projeto e criou Maringá de forma planejada para um número ilimitado de habitantes. Só que ela saiu lá do Maringá Velho e criou o Maringá Novo. A fábrica que estava na zona rural, a cidade ficou ao lado dela. Ela chegou primeiro. E aí eu descubro, pelo direito vigente na época, que pela teoria da prévia ocupação, pura e simplesmente, eu perderia a ação. Eu perderia a ação. Meu cliente é um juiz. Eu fiz aquele barulho todo, a imprensa publicou. E agora? Quando a coisa aperta, vão aprendendo isso, o que a gente faz? Liga para o professor. Liguei para o professor Sérgio Ferraz, Rio de Janeiro. Professor Sérgio, eu ouvi toda aquela sua história de meio ambiente, aquele seu encontro com o Capelete, tudo aquilo, me empolguei e entrei com uma ação. Não existia ação civil pública. Agora, tem essa situação aqui da teoria da prévia ocupação. Que fundamento que eu encontro? É mole, Paulo. Tem uma encíclica papal, que fala da função social da propriedade. Gente, esse homem é completamente doido. Como é que eu vou chegar para um juiz positivismo total e vou fundamentar a minha ação numa encíclica papal? Professor Sérgio, esse negócio não vai dar certo. Isso não vai prestar. Paulo, vai firme. É função social da propriedade. Pegamos um juiz progressista, desembargador Sérgio, ele deu a primeira sentença no país de função social da propriedade. Foi ao Tribunal de Justiça do Paraná, confirmou. Foi, na época, só havia o Supremo, confirmou também e virou a primeira decisão a respeito. Então, vejam, 81, 2019, nós tivemos uma profunda transformação e nós tivemos um novo direito e nós tivemos uma nova realidade para chegarmos a essa noção de sustentabilidade. Então, vejam, nós vamos basear tudo na economia, e na economia nós temos a ideia de um planeta, pessoas e recursos naturais. Então, pessoas, empresas, economia e recursos naturais têm que viver em equilíbrio com o planeta. Para nós conseguirmos chegar a isso, nós vamos ter que pensar em irreversibilidade. A ação de hoje é o problema de amanhã. Então, nós vamos ter uma cumulatividade de problema diante da escassez dos recursos naturais. Então, aqui nós chegamos aos 5 R's, criado pela Agenda 21, que é exatamente o princípio maior da sustentabilidade. Então, quais são esses 5 R's? Primeiro, repensar. Eu preciso comprar um terno novo?
minha mulher falou, esse teu terno é antigo, não usa mais, compra um novo. Mas está tão bonito, está tão bom. Hã? Não, mas está fora de moda, a gola é larga, não é mais assim. Hã? Então, simplesmente as pessoas vão à ditadura da moda, vão lá e buscam consumir sem ter nenhuma necessidade. Então, eu tenho que repensar. Eu tenho um iPhone. Hoje, o que está acontecendo? Obsolescência programada. As empresas lançam o produto com um período de obsolescência programada. A Apple não atualiza mais o iPhone 4. Então, se você tem um iPhone 4, para que você usaria um telefone? Hoje você consegue tirar fotografia, você consegue acessar a internet, você consegue ir ao Facebook, ao Instagram, você consegue fazer tudo. Falar é o único problema, ele não fala nunca, ele cai, ele não completa. Mas a função do telefone seria falar. Então, se eu tenho um iPhone 4, ele deveria falar, mas a Apple não atualiza mais. Então, eu tenho que simplesmente vira um lixo eletrônico. Eu tenho um computador, nós advogados usamos o quê? Uma máquina de escrever com memória. É basicamente isso. Se eu pegasse um Pentium 100 Jurássico, eu poderia estar usando um computador, porque eu uso o Word e salvo. Eu não uso, mas você precisa um i7. O teu processador é i4, é i3, é muito lento. Mas eu não vou fazer cálculo matemático. Eu não vou usar computação gráfica, mas eu não pergunto isso. Então, eu vou lá e compro um novo computador. Então, eu teria que repensar. Repensando, a Agenda 21 propõe o quê? Recusar. Não vou consumir. Se eu não tenho necessidade, se não é vital, eu não devo consumir. Ou então, eu vou reduzir o meu consumo. E, a partir daí, o que não serve para mim, então, por exemplo, o meu iPhone não serve mais, por quê? Agora tem o 10, tem o XS, tem o XR, tem o Plus, mas o meu ainda é o 7. Então, ele serve para alguém, ele deve se reutilizar. E depois de reutilizado, nós chegamos à reciclagem. Então, muito pouco daquilo que se chama lixo é algo inútil. Boa parte daquilo que se chama lixo é matéria-prima de alto valor. Nós tivemos uma calorosa discussão lá na Comissão de Meio Ambiente, porque não interessa ao poder público reduzir a quantidade de lixo. Quanto mais lixo passar pelo caminhão, melhor. Por quê? Porque o caminhão tem que ser pesado. Eu tenho um amigo, coordenador do Centro de Apoio ao Promotorismo e Meio Ambiente, ele diz, tem que passar na balancinha do Satanás. Então, às vezes, o mesmo caminhão passa 4, 5 vezes. Não por acaso, as empresas que tratam de coleta de lixo são empreiteiras de obra pública, tem know-how, como corromper, como fazer a sessão de projetos estruturados, como fazer a propina rodar. Então, nós estamos discutindo aqui em Maringá, por anos, o município não teve nenhum interesse na coleta seletiva. Hoje, o que acontece? A coleta seletiva, ela nunca passa no mesmo horário, ela nunca passa no mesmo dia, até a população desistir. E seria algo tão fantástico que essa coleta fosse eficiente, que essa coleta realmente existisse. Então, a sustentabilidade passa pela necessidade de conciliar desenvolvimento, conciliar progresso com soluções sustentáveis. Bom, a partir daí, essas externalidades, elas têm que ser incorporadas. Incorporadas como? Eu vou chegar ao custo real. O empresário brasileiro é louco para fazer coisas absurdas. Ele sonega impostos, não para se locupletar. Ele sonega os impostos para baixar o custo do produto. Porque o custo do Brasil é tão absurdamente alto, que ele, se for vender pelo custo real, ele acaba não tendo mercado. Ele sonega e vai criando um passivo tributário.
ele fica sujeito a fiscalizações, ele fica sujeito a autuações. A mesma coisa acontece na área ambiental. O empresário não atende às leis ambientais, ele vai criando um passivo ambiental. E a partir desse passivo ambiental, ele vai ficar sujeito a multas, vai ficar sujeito a processo civil, a processo criminal, às indenizações, enfim, ele vai sofrer impactos de sua ação. Tá? Bom, a partir daqui, eu vou já caminhando para o final. Vocês estão desesperados, né? Esse cara não acaba nunca. Eu vou chegar apenas ao ônibus vai embora. Tá? Então, eu vou fechar da seguinte forma. Como é que funciona o sistema jurídico tradicional? O sistema jurídico tradicional, ele funciona baseado num sistema partindo da Constituição Federal. Então, a partir da Constituição Federal, nós temos aqui o sistema jurídico tradicional. Norma fundamental, norma de superposição, a Constituição Federal. Aqui, igual ao organograma de uma empresa, direito civil, direito penal, direito processual, direito administrativo, direito tributário, etc. Então, essa é a regra do conflito individual. O A versus B, como diria meu professor de direito romano, o Tício versus Caio. Meu professor de direito romano era quase um romano, ele deu aula para mim em 69, então ele era quase um romano. Mas ele vai cuidar do quê? Vai cuidar da ação de despejo, vai cuidar da cobrança do aluguel, do acidente de trânsito, do arrendamento rural e assim sucessivamente. Então, esse novo mundo que eu estou convidando vocês para participar, um mundo de ações coletivas, um mundo de tutela diferenciadas, ele vai ter um novo modelo. Eu construí esse modelo na minha tese de doutoramento. Então, a partir da Constituição, eu vou pegar noções de civil, noções de administrativo e tributário, noções de penal, noções de processual, e tudo isso vai formar direitos difusos, ambiental, você poderia dizer consumidor, você poderia dizer pessoas portadoras de deficiente, você poderia dizer idosos. Todo esse conjunto vai criar regras absolutamente diferenciadas. Então, no direito penal, nós vamos ter a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Impensável. Os antigos diziam, societas delinquere non potest. A sociedade não pode delinquir. Por quê? A sociedade não tem vontade. A sociedade é uma bobagem lá daqueles loucos do direito civil, que deram personalidade fictícia a uma ficção. Ficção não pensa, ficção não age, ficção não tem vontade. Então, nesse mundo fantástico, maravilhoso do direito penal, onde eu tenho um campo sagrado chamado tipo, não comporta uma ficção. O que é crime? Fato típico, antijurídico e culpável. Então, a tipicidade tem que estar estabelecida na descrição do tipo penal, a culpa, o elemento moral, em sentido lato ou em sentido estrito, o dolo ou a culpa, e isso é impossível no direito civil. Só que as sociedades começaram a contratar o diretor que vai para a cadeia. Quando eu fui reitor, eu tinha um colega da Universidade Federal, de uma Universidade Federal, que, após terminar o seu mandato, foi ser diretor de relações institucionais de uma multinacional fabricante de papel. Diretor de relações institucionais é um eufemismo que se cria para o sujeito que vai fazer a maracutaia, que vai fazer a safadeza. Então, ele dizia para mim, Paulo, você sabe que lá na empresa a gente comete muito crime. Crime contra as relações de trabalho, crime de sonegação fiscal, crime contra o meio ambiente. Então, a empresa, uma multinacional alemã, abriu um cargo, entre aspas, diretor que vai para a cadeia. Então, quando surgir um problema criminal envolvendo aquela empresa, esse diretor vai deixar rastro, ele vai deixar pegadas. O agente ambiental vai, ou do trabalho, ou tributário, vai seguindo os passos e vai encontrar aquele diretor. Vamos levar a proposta dele para a reunião do conselho,
Ele vai ser o único voto a favor, todos vencidos. Proposta: jogar o efluente, o esgoto da empresa na rede pública de esgoto. Vai ser rejeitada. E ele faz um memorando interno autorizando. Então, pura e simplesmente, quando chegar, ele vai ser demitido, vai sair na primeira página dos jornais: nós, a empresa tal, estamos vindo a público para dizer que o diretor fulano contrariou a política de compliance da empresa, contrariou as regras de conduta da empresa e foi punido exemplarmente. E assim segue processo civil, processo penal, processo administrativo, tributário, e o meu tempo esgotou. Para concluir, eu quero lhes dizer que foi um privilégio estar aqui. Espero que muitos de vocês reflitam sobre o papel que a história reserva para vocês. Um estudante de direito não é um estudante qualquer. Quando era reitor, lá nos conselhos, dizia: vocês do direito querem ser melhor que os outros. Não, nós não somos melhor, nós somos diferentes. Só nós formamos um dos poderes da República. E não há a sociedade equilibrada sem um judiciário independente. Não há sociedade equilibrada sem profissionais do direito sérios, profissionais do direito comprometidos. O país está pegando fogo. Nós estamos vivendo uma época de transformações, de mudança. Não passe pela história apenas como um espectador. Não finja que não lhe diz respeito. Recupere a sua capacidade de se indignar. Junte aos seus colegas, se manifeste e haja para a construção de um mundo melhor. Obrigado.